A minha convidada de hoje é muito, mas muito especial. Eu sei que eu falo isso de todos os meus convidados, mas essa eu tô tentando trazê-la aqui há mais de um ano. Ela tem 93 anos, está super ativa. O sorriso dela encanta, a alegria contagia. É uma educadora de primeira. Calma, eu já vou falar quem é ela. Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Pode Contar. E você já sabe, né? Tem que se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, para a gente saber se você tá gostando mesmo, saber quais são os assuntos. Esse é o último episódio de 2024 e eu demorei para conseguir trazer essa convidada, mas eu sou brasileira, eu não desisto nunca e hoje ela tá aqui para encerrar o ano com chave de ouro. Está comigo a tia Exir. É assim que a criançada chama, né? Eu, antes mesmo da minha filha ser aluna ali, eu já conhecia por causa da igreja, o nome, a sua história, um pouquinho. Hoje eu vou conhecer mais. E por isso que eu queria tanto trazer a senhora aqui. Então eu estou muito feliz, muito honrada e quero te agradecer do fundo do meu coração. Essa alegria vamos dividir, tá bom? Porque embora eu não possa ter muita liberdade de tempo, mas eu já conhecia você, a sua carinha bonita, o seu jeitão. Eu digo, eu quero atender o pedido dela. E com alguns impedimentos que surgiram este ano, mas já estou superando tudo. Amém, graças a Deus. Não, e para todo mundo, gente, que eu comentava, ai, vocês não sabem quem vai ser minha convidada. Ai, vocês não sabem quem vai ser. Todo mundo falava, nossa, vai ser muito legal, eu quero ver esse episódio. Então, assim, porque a senhora é a minha convidada mais antiga, vamos dizer assim. E eu acho muito interessante o seu jeito de viver, de lidar com as situações. Para quem não sabe, talvez assim, você que não é da cidade não saiba, então eu vou dar uma apresentadinha. A tia Exir, Dona Exir, como vocês queiram chamar, que eu perguntei para ela como que ela gostaria de ser chamada, ela falou que até Exir, mas aí eu não consigo. Ela é diretora, dona, proprietária de uma escola particular aqui da cidade, né, de Dourado. Sei que existe há quantos anos essa escola? 42 ou 3, tá por aí. 42 anos. E ela é atuante, não é que ela ela fundou e está em casa, sentada, desfrutando das suas flores e tereré. Não, ela continua atuante. E eu acho sensacional quando tem as apresentações, a senhora sempre está lá. E esse é um dos assuntos que eu quero falar hoje, sobre como estar ativa na idade. Mas vamos começar do início? Vamos lá. Tá. Então vamos lá. A senhora nasceu onde? Eu nasci em Recife, Pernambuco. Não conhecia a terra onde eu nasci, porque com 1 ano e pouquinho já saí de lá. Mas depois voltei, hoje eu conheço. Mas acho que depois de uns 20 anos é que eu fui conhecer o lugar que eu nasci. Sabe? Mas é o que, se você me perguntar o lugar que eu amo, o lugar que eu queria para viver, eu vou lhe dizer Dourado, cheia de verdade. Deus parece que me encaminhou direitinho para o lugar onde eu sou feliz, mais feliz, porque já estive, olha, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Niterói, Rio Grande do Sul. Já morei em todos eles, mas nada me mexeu tanto como Dourados.
Então eu sou feliz aqui. Que bom. E quem que eram seus pais? O que que eles faziam? Meu pai era naquele tempo se chamava guarda-livros. Era o contador de hoje, né? Que faz escrita, etc. E na firma em que ele trabalhava, os mais velhos conhecem Lojas Brasileiras, não é do seu tempo. Já ouviu o nome? É, né? Em São Paulo e no Brasil inteiro tinha. E a cada loja que se criava, era ele o encarregado de abrir e iniciar. Depois ele entregava para os donos e abrir outra loja. Então, o trabalho dele, depois que deixou de ser o guarda-livros, o contador, ele se filiou a essa loja. E era esse o trabalho. Acima de gerente, porque ele vistoriava tudo, era da confiança dos donos, né? E minha mãe era uma mulher iletrada de tudo, porque acho que nem quarto ano equivalente fez. Mas era uma pessoa de muita fé, que acreditava muito no Deus dela, mas não era uma pessoa mansa. Não sei se eu tenho um pouquinho dela, mas ela não era mansa. E meu pai era um gênio, assim, calmo, pacato. Na minha memória, até hoje eu guardo ele cortando bife para minha mãe comer. Olha. Ele era o marido de fazer inveja a qualquer homem de hoje. Hoje eu acho que o homem está muito mole, mas eu acho que ele era mais mole que os moles de hoje. E era o nosso querido de filhos e netos, que até hoje lembramos dele. A senhora teve irmãos? Tem irmãos? Tive mais 3, né? Mais um irmão, homem, que foi meu grande amigo. Perdemos faz 2 anos, acho. E 2 irmãs, que não são minhas grandes amigas. Ela tem 6 anos de diferença e a outra 8 anos. Então, já havia uma distância de idade que impedia que a gente se comunicasse muito. E ele, apesar de homem, os assuntos batiam. Ele tocava violão, eu cantava. A gente era muito unido mesmo. Tem isso, né? As afinidades, às vezes, exatamente, né? Pelo pesam jeito. mais do que outra coisa, né? E aí, como que a senhora veio parar aqui em Dourados? Bom, eu sempre achei que a gente depender de uma firma, de algum lugar, como eu via meu pai, meu marido, ele era vendedor de Trorion, não sei se você já ouviu falar, era colchões, etc., lá em São Paulo. Além de já ter sido gerente de uma fábrica, era sempre essa vida dependendo de chefia. Tá, a senhora casou em São Paulo, então? Eu casei em São Paulo. Mas com os tempos, a gente viu que o dinheiro era curto, porque 5 filhos eu tive. Então, era muita criança para a gente sustentar, alimentar e manter no ritmo de uma cidade grande como era São Paulo, como é São Paulo. Sim. E na minha cabeça, eu sempre soube que se a gente não se virasse, a gente ia ficar o tempo inteiro naquela inana. Como diz o meu filho mais novo, eu, a essas alturas, estaria trabalhando no banco, o outro estava no banco, ele põe cada um num lugar. É porque ia ser limitado, por causa do nosso âmbito de ação e do dinheiro curto. Então, eu influenciei muito, e ele ia muito pela minha cabeça, o meu marido. Então, é porque o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? A senhora... entendi. Aproveitei. Então, ele concordou em vir. Na faculdade que nós 2 fizemos, já com os filhos em escola, ele teve uma colega que tinha o pai morando em Dourados, Antônio Nogueira, e uma das filhas era colega dele. Disse, vai conhecer Dourados, que você vai adorar. E realmente, a gente levava 12 horas, porque tínhamos uma Kombi. Era fácil para levar 5, e aí levávamos melancia. Nossa! Que cor que era a Kombi? Era vermelha e begezinha, de 2 cores. Gente, que legal. E fizemos várias viagens. Isso nunca nos impediu. Eu e ele,
de pouco dinheiro, mas levando a turminha toda e se divertindo a valer. Levava melancia por quê? Pra Porque, comer ou pra vender? no caminho, porque era 12 horas Ia comendo melancia? comendo melancia. Se eu não lhe explicar que quem não participava era o mais velho, que sempre foi uma figura. Não gostava de melancia. Não gostava de nada. Mais velhos, né? São mais complicados. Eu digo porque eu sou a mais velha. Também, eu também sou. Também, então, somos Bate, mais né? complicados, né? Mas ele é assim, muito cheio de regras, muito. Até hoje ele é. Ele já está. Eu rio porque ele já faz parte da mesma fila que eu de idoso. Ele está com 70. Quer dizer, eu estou com 93. Vamos para a mesma fila, né? Verdade. E ele, mas sempre foi muito exigente, muito polido, muito. Ele é diretor-presidente da Unesp, lá em São Paulo. Então, Também seguiu a área de educação. também era E como foi que a senhora resolveu entrar para a área de educação? Ainda foi antes, Foi antes de bem Dourados? antes, foi bem antes. Educação eu não tinha saída, porque meu pai disse, façam o que quiserem. Primeiro lugar, professoras. Depois que vocês forem professores, ele adorava a profissão. Achava que era uma joia. Não tinha sofrimento, só tinha mais de 30 dias de férias. Era o que ele destacava. Verdade. Mas eu tinha vocação. Minha mãe, que fazia algumas roupinhas para gente, tudo, eu pegava aqueles botões, punha em fila, fazia escola. Eu adorava, eu já nasci para professora, é o que eu vejo na Fernanda. Eu acho que não é a escola que faz o profissional, é a sua vocação mesmo. E eu, desde pequena, gostava muito. A Fernanda, que ela diz, ela está aqui nos bastidores, é a neta dela, que também trabalha na mesma escola, né? Estão ali juntos. É isso aí. E aí, mas então aí a senhora começou dando aula, fez um magistério, né? Na época Foi, era magistério, né? Magistério. Magistério, aí depois- começou lecionando Isso aí. numa escola pública, particular, como que era? particular e pública. Como o dinheiro era curto desde que eu casei, a gente precisava acrescentar. Então, eu trabalhava 2 períodos. E para mim nunca houve diferença. Muito embora naquele tempo já se percebesse que a mãe do aluno da escola particular era mais cuidadosa e dedicada, porque tinha mais tempo, Sim. do que a mãe da criança que não tinha condição. E aí a senhora começou ali dando aula, então, e aí depois veio para Dourados, Depois eu vi que o negócio... já tinha 3 filhos, né? Não, Já pra tinha os Dourado já 5. tinha 5. Tá. A A senhora parou de dar aula com o 3. terceiro, tá? Com o terceiro, Aí já fiquei com os 5. E aí já não trabalhava, né? Era só ele. E eu via que não valia a pena, não rendia, sabe? A gente era muito restrito nesses termos. Então, não era agradável para mim que, com 5 filhos, eu ainda às vezes precisasse da ajuda do pai. E isso aconteceu várias vezes. E ele, como naquele tempo vendedor, era uma coisa que dependia muito, porque um mês até que a gente ficava bem, no outro mês vendia pouco, ficávamos mal. Não era para nós. E, além de tudo, tinha minha vocação que estava guardada no baú. Então, o sonho dele era fazenda, era plantar, era ter bicho, era... Eu digo, então vamos associar a coisa. E esse Antônio Nogueira tinha uma fazendinha aqui. E compramos a fazendinha dele, vendemos o carro que tínhamos, 2 carros, vendemos uma casa, fizemos a limpa. E com o escândalo e o medo dos meus pais, com todo o horror, vai morar no mato. Que mato é esse que é o meu céu? Então, viemos para cá e nos roubaram, claro. A coisa não era o que a gente pensava de tão fácil. Trabalhamos com vaca de leite. O Antônio Nogueira que a senhora fala é o da Cambi? Ou não? Fernanda, não sabe Não. também. Ah, é porque Antônio Nogueira é muito querido, eu não sei, mas tudo já bem. morreu.
Não. Ah, então não é. Ah, então Esse tá. é outro. Tá. Não, é que ainda falou vaca de leite, ele é Cambí. Olha Eu falei, só. opa, será que... Não é. Tá certo. É coincidência. Eu falei vaca de leite. Vocês perceberam, né? Existe vaca sem leite, gente? Mas tudo bem. Isso aí. Então, mas e como que surgiu a ideia de abrir uma escola? Foi a necessidade. Exatamente. Nós vimos que não era fácil você viver de terra e vaca e leite quando eu tinha um recurso bom. E eu me ofereci como professora nas escolas daqui, mas todo mundo teve uma certa reserva. Primeiro porque uma mulher já de 40 e tantos anos, acho. Naquela época já tinha. Naquela época já havia 2 escolas boas, grandes. Mas não me quiseram. Eu falei, tudo bem, se não me quiser, eu vou abrir a minha. Topetuda, né? Vou abrir a minha. E com o pouco que tínhamos, e a ajuda do meu pai, conseguimos alugar onde era o Seminário Teológico Batista. E com esse aluguel começamos com 66 alunos. Com a chamada dos alunos, eles estudavam, tinham sala no fundo do prédio, do terreno, e a gente chamava no portão de cá, onde a rua era asfaltada. E às vezes chovia. Não foi uma vez só que eu caí, correndo debaixo de chuva para fazer. E auxiliares, todo mundo entrava no mesmo bolo. Precisava muito papo para convencer que era o bom, né, fazer isso. Aliás, em São Paulo eu já entrei em psicologia, né? Resolvemos fazer faculdade lá, os 2. A gente dispunha da noite. Então, por que não estudar, né? Todos os meninos à tarde iam para a escola e eu junto. Eu ia para a faculdade, ele depois fez à noite também, contabilidade. Não, ele já tinha feito contabilidade. Ele fez história e geografia, depois estudos sociais. Isso aí. E a senhora já tinha uma mentalidade diferente, né? Porque, assim, era uma época que a mulher ficava em casa, né? Que não trabalhava fora, seu marido também, então tinha uma mentalidade diferente por permitir, entre aspas, né? Isso de a mulher trabalhar fora, a mulher estudar à noite mesmo com os filhos. Isso aí. De onde surgiu essa mentalidade? Não, ela sempre existiu, eu acho, porque eu via minhas irmãs, cada uma fez faculdade ainda nova, sem filho, foi bem mais fácil do que foi para mim. Mas eu não me conformava quando eu nunca achei que elas eram mais inteligentes do que eu. Mas eu então pensava, por que elas estão juntando saber? E eu estou aqui fazendo macarronada. Então, não que seja mal fazer macarronada. Aliás, a sua macarronada é famosa, né? É isso aí. Então, desde aquele tempo. Oi, tá vendo? Então, eu fiz de propósito e sempre gostei muito de psicologia. E, por incrível que pareça, já os filhos, praticamente, acho que eram todos criados. Acho que a menorzinha tinha era jardim, por aí, sabe? Porque só tem uma menina. Eu acho que nesse sentido, eu estava indo de encontro a um sonho embutido. Eu queria isso. Para mim, era pouco só estar lecionando, ou pior, em casa. Então, eu tentei, a gente passou muito bem. Ele foi o primeiro lugar do vestibular, eu fiquei feliz também, fui com uma boa nota. Parecíamos estudantes. E fomos lá felizes, fizemos, os 2 se formaram. Ficou faltando para a minha clínica, que eu fiz o último ano em Campo Grande, no Dom Bosco. Mas essa foi vida dura também, porque eu saía de casa segunda, voltava na sexta de noite. Isso para quem tem filho pequeno, foi duro. Foi bem difícil. Uma empregada sem experiência, mas eles todos ajudaram. Foi muito bom.
Conseguimos. E essa questão da formação da escola, a senhora tinha uma visão de como queria que fosse a sua escola diante de outras? Ou a senhora tinha alguma cabeça de, eu quero que o ensino seja assim, assado? Eu sempre desejei ensinar algo mais. Sempre. Porque entre os meus muitos defeitos, eu sou criativa. Então, eu tenho ideias boas para aplicar. E eu dizia, é uma pena eu estar com tudo isso engavetado aqui. Então, quando eu falo numa sopa de letra, quando eu falo num campeonato de formiga, quando eu falo em coisas assim, adiada, noitada, tudo que eu fico bolando e sonhando, é porque isso já estava comigo faz tempo. E agora eu tinha a oportunidade de dizer, eu vou fazer e fazer. E antes não, eu dependia de A ou B para me permitir fazer. Aliás, entre as minhas experiências dolorosas, eu destaco o fato da primeira turma que eu peguei, Colégio do Estado, uma classe de 2º ano, que é muito difícil. Mais de 50% da turma foi reprovada. Isso acontece quando é culpa da professora. E foi minha culpa. Completamente nova, inocente de como se dava uma aula. Me jogaram lá e me deixaram. E ninguém se importou se quem repetiu, quem não repetiu, ninguém ligou. Mas eu liguei, porque eu não queria isso, mas eu não sabia ensinar direito. Eu tinha vontade, mas a pedagogia, a didática, essa não era minha. Então, foi apanhando que eu fiz. E, infelizmente, não só eu apanhando, como aquelas crianças de 2º ano, que até hoje não esqueço, sou devedora a eles, porque aprendi muito com elas. Mas não acho justo que isso aconteça. Mas a gente é o que acontece até hoje. Isso te ajudou a impulsionar para fazer... uma coisa diferente, produtiva. E o que é essa diferença? O que a senhora acha que precisa ter na educação para ser uma educação produtiva realmente, uma educação efetiva, uma educação com gosto? A primeira coisa que não se ensina na escola é você gostar de criança. Gostar da criança como ela é, com seus defeitos, suas birras, suas manhas, suas mentirinhas que a gente pensa que eles não têm. Com tudo isso, e você conhecer isso e dizer, eu entendo isso que ele está sentindo e que ele está passando agora. Mãe que compartilha com você o que ela está sofrendo, como pais maldosos, às vezes, que judia de criança e que a gente pensa que não existe mais, e existe. Existe mais aquele que super protege, mas existe o pai que ainda bate tanto de eu chamar na minha sala e dizer, da próxima vez eu vou dar queixa. E ele parou. Eu lembro de 2 casos, mas um me doeu muito, porque o menino, você via tristeza na carinha dele. E ele só sabia corrigir na pancada, sabe? Menino de 2º ano. Uhum. Então, você ainda vê isso hoje. Então, eu acho que a primeira coisa, isso é como religião. Religião é bobagem, religião qualquer um tem. Agora, Deus com você, isso daí não é qualquer um que tem. Precisa você trabalhar e convidar. Eu acho uma graça, cada vez que eu leio a Bíblia, e que eu leio a passagem que ele diz, eis que estou à porta e bato, ele está dizendo, você tem que abrir. E a gente não atina que se você não abrir, não é Deus que vem te pôr no colo e pedir por misericórdia. Ele está batendo, abre a porta. Ainda onde falei isso para o meu filho. Esse mais velho, ele tem as dúvidas dele de que Deus exista, sabe? Uhum. Ele é metido a bobo mesmo. Então, ele tem essas dúvidas. E ele agora está sofrendo um problema sério de sangramento no cérebro. Uhum. E ele ligou ontem e eu falei, eu vou arriscar. Eu aí arrisquei, eu digo, experimenta, faz essa prova, você vai ver como Deus vai te responder, esse Deus no qual você não acredita. Ele não disse nada, mas pelo menos não brigou comigo. Então, quer dizer, eu estou com esperança, hoje eu vou saber. Sim. A educação no passar do tempo mudou muito, né? Muito, muito, muito. O que a senhora acha disso, assim?
meio termo, sabe? Nós estamos correndo um risco muito grande, estamos correndo e vai piorar. Porque a cada ano, os 40 e poucos que eu tenho escola, e durante o tempo que eu lecionei sem ser minha escola, existe uma diferença que você não atina como é possível ser tão grande. Impressionante o jeito como você vê um pai chegar para você e dizer: eu deixei ele me morder porque eu senti que ele estava com vontade. Você já viu isso? Não pode, então nós estamos querendo fazer o certo e está tudo muito errado. Não pode. A criança precisa, mas assim, como de comida, ela precisa de disciplina, de limites, de que você ensine. Ela não precisa de couro, de apanhar. Ela precisa de conversa. A senhora falou sobre permissividade, né? Não usou essa palavra, mas assim, eu acho que às vezes as pessoas confundem que permissividade é amor. Pois é. Permissividade é amor e, na verdade, às vezes a permissividade demais é falta de amor, né? Falta de amor. E a disciplina nem sempre é amor, mas a disciplina também é amor. Exatamente. Ele, inclusive, é uma carência que não é tão bem compreendida. Ele precisa, faz parte da formação da segurança da criança. Saber que se eu fizer, a mamãe briga comigo. Eu não vou fazer, que o papai vai achar ruim. Então, além de ser o amigo que esse pai prega, você tem que ser mais que isso, porque ser pai é diferente de ser amigo. Você tem que ser um pai amigo. As duas coisas. E por isso que tem tanta criança de infantil, dizendo: não faço, não vou, para a professora, batendo na cara da mãe e ficando por isso mesmo. Eu fico admirada de ver como está. E eu fico lamentando porque essa criança está sentindo falta. Cada vez que ela faz uma dessas, ela está dizendo: por favor, me veja, me dê atenção, me dê repreensão se eu precisar. A criança precisa de um limite, de saber o que é certo, de saber o que é errado. É uma ajuda. Sim, a criança fica perdidinha quando ela perdida. E vê, quando ela não faz, é bem educada em casa, ela vê os modelos, né? E ela às vezes diz: a Mariazinha bateu na mãe, eu posso bater também. Você tem que cortar, não pode deixar. Porque senão ela é uma tentação o modelo que ela vê nos outros, sabe? E hoje em dia está havendo muito modelo errado. Muito. E começa dentro da própria casa, né? Exatamente. As permissividades, como você disse. Muito também do papel de educação, às vezes passam para a escola. Sim. Quando deveria ser na família. A senhora viveu muito isso? Muito, muito. Principalmente em escola pública. E tudo que eu digo, não estou falando mal. Eu respeito e explico o que aconteceu. Mas eu acho que é falta de tempo. A necessidade que você vê por aí é muito grande. Tanto que eu sou favorável à mulher ficar com o filho, pelo menos assim, ele vendo você o tempo inteiro, até 5 anos, sabe? Vendo. Estou cansada de ver minha mãe, porque não existe ninguém que substitua uma mãe. Ninguém. A melhor empregada, a melhor babá, a melhor escola não substitui outra escola se ela não tiver uma mãe durante as horas do dia que ela está em casa. E a gente precisa de dinheiro. Sim. A gente tem que trabalhar. Sim. Então, fica meio desencontrado. No mundo ideal, né, seria o bom, né? Seria bom, mas muitas vezes a mulher precisa, porque às vezes ela é o sustento ali da casa. Vai ver a única, né? Uhum. Mas realmente, assim, a presença da mãe ali na criança, só que a presença real, né? Exatamente, porque tem às isso vezes também. Tem a mãe em casa, a criança em casa o dia inteiro, e não adianta de nada, porque ela está xingando, reclamando, dizendo que é vítima porque está olhando uma criança.
É incrível. Às vezes, quando me perguntam alguma coisa assim, é melhor mandar para creche ou ficar o dia inteiro em casa? Eu falo, depende. Depende, falou muito bem. Se for para ficar a criança jogada no celular ou no carrinho, né? Eu já vi crianças, às vezes, de 2 anos que não tá andando, 2 anos e meio, não tá nem andando. Ah, deve ter algum problema. Mas ela fica no chão? Ela brinca? Isso não, só fica no carrinho, porque é só no carrinho que eu consigo fazer o serviço. Isso. Mas não vai aprender a andar, Não, né? ela vai aprender que a vida é um quadrado. É. E que ela tem que se virar ali. Isso não é bom. Então às vezes é melhor até que vá para creche, Outra porque coisa que senão, ofereça outra que ofereça esse possibilidade. amparo. Se a senhora quiser beber um pouquinho de água, Tá bom. eu vou te dar um tempinho. A chance. Que eu sei, a gente ficar falando, aí às vezes nem lembra. Aproveitar para falar aqui com os meus patrocinadores. Quero agradecer o patrocínio desse ano. Sem vocês, o Pode Contar não existiria. E ano que vem voltaremos com tudo. Se você quer se tornar um patrocinador também, é só enviar mensagem pra gente que você será muito bem recebido. Oh, que joia. Aproveitei aqui para fazer o merchan que Isso, tá muito certo. Tia Exir, esse carinho que as crianças têm pela senhora, eu acho tão legal, e eu acho tão legal os pais também, porque tem muitos pais que estudaram na escola, e aí agora estão os filhos, lá, tá lindo, né? Como que a senhora vê isso? Eu acho isso um atestado do sucesso, do êxito. Quando eles puderam entender o que a gente faz a mais. E quando a gente põe a legenda muito mais que uma escola, eu faço questão de preservar isso no sentido de não deixe essa criança se sentir inferior a ninguém. Não deixe essa criança ser grosseira com o colega. Não deixe pegar as coisas do colega. Coisas que às vezes eles fazem sem a menor maldade. E que às vezes por desconhecimento a gente pensa que é com má intenção. Quando ele pega aquele lápis, ele quer o lápis para ele. Ele não quer pegar coisa dos outros. Então por isso que eu digo, nós temos a cada ciclo, não é tão perto quanto deveria, mas eu faço a roda das salas. Essa semana é maternal, essa semana é jardim, essa semana... E vou fazendo todo o círculo, me contando o que acontece. E esse aqui, por que isso? Por que não? Porque a lacuna aí está na professora, sabe? E está cada vez mais difícil você encontrar professora que seja professora. Ela o que é uma professora com P maiúsculo? O que ela tem que ter? Uma professora é a mãe de casa. A mãe que ele deixou lá em casa, ela não está perdida, porque a professora está lá para cuidar dele e ensinar só coisa boa que ele vai aprender depois. Eu já tive professora que já fez exclamações com palavrão, eu já tive professora que não vê a hora de... Mas sábado, tem que ver sábado. Então, você não gosta. Não adianta você tentar. Não adianta. E cada vez aumenta. O pior está isso. Então, a gente tem que ficar atenta, consciente de que o problema está aí. E vamos resolver. E pela própria fiscalização, isso é triste, até a palavra é pesada, mas você muitas vezes consegue pôr a coisa nos eixos, sabe? Porque professora é isso que eu digo, gente, é uma profissão diferente. As outras você se forma, você se realiza, cada um na sua área, mas não é aquela coisa para toda a vida. O que eu digo hoje, amanhã o outro está dizendo. Outro dia eu encontrei uma que estava me falando que eu falei no sapato do tio Gutierre. É possível um negócio desse? Lembrou De uma fala assim, sem nenhum objetivo. A senhora falou no sapato do tio. E eu digo, gente, como é importante, como é difícil você tomar cautela para não cair no erro, né? Sim, o que fala conta Ficar muito, contando. né? Minha filha mais velha, ela... Assim, o que fala ali na escola, o que a professora fala é lei. Sim. Não pode o uniforme, tem o uniforme certo, porque passa a tia da estrelinha, né? Pra fiscalizar. E aí eu falo assim, filha,
esse seu shortinho não ficou, não tá lavado. E vamos com esse aqui. Sim. Não Olha. posso ir com esse. Se a tia da estrelinha passar hoje, a gente perde ponto. Olha. Aí ela às vezes solta umas frases engraçadinhas, eu não lembro agora. Todas, né? Uma frase que rima com não sei o quê. Foi pra feira... Não, perdeu a cadeira, foi pra feira, perdeu a cadeira, uma coisa assim. Falei, de onde você tirou isso? É a tia Jaque, professora dela. Ela é muito engraçada. Sabe assim, a frase fica pra ela. Ficou pra ela. E aí ela brinca de escolinha, é a coisa que ela mais Olha gosta, ela quer só. ser professora. Pensa. E aí ela pega a lousa, aí eu fico só observando, né? As bonecas ficam na ordem, o jeito que ela fala. Já algumas imitando coisas, a professora. imitando. O jeito que aí, não sei o que se vira. Tipo, não é essa frase, mas tipo, eu já falei, alguma coisa assim, sabe? Que aí mistura um pouco da mãe e um pouco de alguém que eu não conheço. Você fala, deve ser a professora. Mas que como fala você assim. vê, autoridade isso chama. E ela está aprendendo. Como é bom isso, como é bonito isso. Não tem professor, uma profissão tão bonita quanto essa. Não sei se é porque é minha, mas eu digo, eu não falo que eu sou psicóloga, porque eu sofri mais do que ganhei. Com tanto caso na minha cabeça que eu dizia, meu Deus, só recorrendo a Deus mesmo. Mas professora te marca. É alguma coisa que você entra na sala, eu sinto o clima diferente. Agora não, eu já estou cansada, sabe? Eu não tenho a mesma paciência, a mesma criatividade. Eu penso um dia inteiro para ver. Eu quero fazer agora uma sopa de letrinha no primeiro ano, para eles tomarem depois de descobrir o B, o C, o D. Eu acho que vai ser interessante e eu ocupo meu tempo com isso. Da mesma forma que vejo televisão ou leio livro. Então, para mim, aquilo é divertido, além de ser bom. É isso que eu quero chegar. A sua rotina ainda é na escola. Outro dia, minha filha Todos os falou dias. que ela teve uma prova de leitura com a diretora. Não, eu faço questão para eu não abrir mão exatamente disso. Eu inventei um caderno que se chama Caderno Medida e que elas preenchem sem nota. Você vê uma vez ou outra quando elas levam para casa, mas não tem nota. Para que esse caderno? Para a professora ver em cada conteúdo quantos alunos ainda não aprenderam. Então, ela retoma o assunto e aquilo é coberto. Eu fico encantada com o objetivo da coisa e como ele dá resultado. E você vê agora, eu notei diferença, esse ano eu já notei muita diferença em alguns conteúdos, porque eu digo para ela, sabe, não é falta de modéstia quando eu digo, faça, mas faça porque eu já apanhei. Como eu apanhei naquele segundo? Eu não sabia. Vocês têm a vantagem de saber que eu estou contando. É a mesma coisa que professora velha. Que bom que é uma professora velha. E eles têm que valorizar. Eu, às vezes, fico dizendo, acho que aquela mãe não gostou, porque é uma diretora velha. Aí, depois eu digo assim, ela gostando ou não gostando, quem tem uma diretora velha está levando vantagem. Adorei. Eu tenho muito mais cabedal e coisa, e imagens de erros dos quais eu corrigi. Então, eu acho que é mais uma cabeça feita com análise, né? Quando a gente não olha simplesmente pelo exterior, mas vê, não, está saindo coisa. Tem coisa ali que o outro não aprendeu e que ele está sendo exigido. Não que eu goste de ser velha, eu detesto a velhice. Detesto o reumatismo, detesto tudo que a velhice traz. Mas eu vejo valor nela também. Quando você percebe, porque se a velha ficar chorando, lamentando, que vida triste assim, não vai dar, né? Então, é ruim, não é a idade de ouro, não é nada disso, é muito ruim, mas você pode tirar muita coisa boa dali ainda, é só querer. Que legal. E o que a senhora acha, o que a senhora fez durante a vida e faz ainda para ter conseguido chegar na velhice dessa forma? Forma que eu digo, tem reumatismo? Ok. Mas tá lúcida, ativa, vai na escola, as pessoas respeitam, porque eu vejo, viu? Né? A hora que ela dá uma olhadinha, as professoras, os alunos,
É verdade. Mas o que a senhora fez durante a vida para chegar nesse ponto? Me passa a receita. Bom, eu não posso passar para você porque demora muito depende muito de temperamento. Porque eu vejo gente que se você puser choque elétrico, ela não consegue se mexer. Ela põe essa classe em fila, dá tempo, se você não for lá e não fizer. Então, se você tem o temperamento mais ativo, aí você pode controlar a coisa orientando nesse sentido. Porque hoje em dia, e eu sou bem capaz de dizer para você da diferença, hoje em dia a criança só faz se você fizer. Só segue se você determinar e cumprir em você. Ela vai cantar musiquinha, se você estiver na frente cantando, ela vai pegar. Você vê a outra dando uma frase, ela já fez com as bonecas, porque ela está seguindo o modelo. A gente não tem mais modelo. Você procura modelo e não acha. O que você vai passar para eles? Então, a primeira coisa foi a necessidade. Eu vi, e no começo meu pai ainda veio me visitar algumas vezes. E ele passava naquelas salas e dizia, por todo o dinheiro do mundo, não faria um negócio desse. Porque ele vê que para ele era um trabalho assim inominável, né? Uhum. Agora, para mim, eu estava me divertindo. Ainda mais que eu já não peguei sala, a escola era minha. Eu estava mandando, eu estava cuidando daquilo ali. Então, tem gente que aceita bem, e aí a coisa vai... Sim. E tem gente que não aceita. Outro dia, um me chamou de... Lá vem a velha mercenária. Criança? Não, mãe. Ah, pior. Mas criança não. Criança não fala, xinga. né? A criança fala, porque ela ouve. Uhum. Mas aí depois eu já ri muito com isso, porque eu disse, velho, eu concordo, uma mercenária podia ganhar muito mais. Sabe? Mas é que às vezes a gente fala, às vezes não, sempre a gente fala o que está dentro do coração, Do né? coração. E às vezes a gente não pode dar o que a gente não tem. Exatamente. E pensando assim, você não tem raiva. Você só diz que tonta, né? É boba, ela não sabe me analisar. Mas eu acho que a senhora tem algumas coisas para nos passar, sim. Além do temperamento. Tipo, alimentação saudável, leitura. A senhora falou que lê. Eu li, sempre li demais. Eu te conto assim como se pedisse um segredo. Eu fui reprovada 2 vezes. Essa eu não esperava. Eu não posso rir. Eu sou discreta em tudo, menos na risada. Eu não consigo. Então, eu 2 vezes. A minha mãe, como a grande maioria das mulheres, sabe o preço que você pagou porque foi reprovada? Então, hoje em dia é um drama a reprovação. Eu não vejo isso, eu vejo um bem, porque foi por causa daquela série, 7º ano, francês, média 4. Me fala o que eu ganho com esse francês que me reprovou. E eu fiz um ano inteiro outra vez por causa do francês. Quer dizer, não há aquele interesse de ver esta passa, essa não passa, para essa vai fazer bem, para essa aqui não vai. Então, não havia também esse ideal de amor, de cuidar. Eu vou aproveitar essa aqui está faltando isso. Nunca houve. Olhar o aluno como indivíduo. Como indivíduo, ele é uma pessoinha. Do que será que ele está faltando? Eu fui reprovada, mas era um livro atrás do outro. Como eu lia desde menina. Ganhei prêmio de escola em leitura, ganhei tudo, porque eu adorava ler. E minha mãe castigava na língua, né? Como mulher gosta de fazer. E meu pai não deu uma palavra. No ano seguinte, quando eu fiquei, você pode imaginar como eu fiquei com medo do meu pai se ele agora me pegasse numa boa. Mas ele não deu uma palavra outra vez. E minha mãe falou para ele, marido, ela não tem condição de fazer francês, nem onde eu fiquei reprovada, porque eu só lembro do francês porque foi injusto.
vamos pôr no corte e costura. Minha mãe, ela gosta de brinquedinho, de bordar, de fazer isso. Vamos pôr lá. Ele falou, não, ela vai ficar com 20, 30, 40 anos fazendo a 7ª série. Porque se ela pensa que por ser reprovada vai mudar, não comigo. Ela vai continuar. E eu conto assim com um orgulho santo. Eu tirei a nota mais alta da escola, não foi da classe, da escola, no magistério. E quem estava lá na primeira fila foi o meu paizão. Aquele que confiou, não, ela vai ficar, mas vai fazer. E hoje você vê um monte de pai mole, mãe mole, que desiste à toa e que tem tanta coisa aquela criança para dar e que você joga fora, porque desperdiça, não segue. Então, meu pai foi o exemplo da minha vida. É até hoje o homem da minha vida. Tenho 4 filhos homens, um marido que agora perdi, mas ninguém se compara ao pai que eu tive. Que pai! Ele foi um fator muito importante, porque eu não queria desagradá-lo. E ele nunca brigou comigo, nunca falou mais sério. Isso eu acho que devia todo mundo fazer um curso, sabe? A palavra não vale tanto assim, a palavra de repreensão, para ficar falando, você tem que estudar, Nunca funcionou. Como é que vai funcionar agora? Agora, estudar junto, dá tempo, um fator importantíssimo para você ter lucro na aprendizagem. Dê intervalo. Dê intervalo. Aqui, em festa, eu proíbo fazer ensaio na sexta, quando a festa é no sábado. É proibido. Quando a semana do conto lá, não. Aquela semana que a gente dá de folga, eu não deixo fazer lição. Se quiser fazer, faz. Mas eu digo, não dê tarefa, não faça lição. Vem um recadinho para os pais, né? Que não dê estudo, né? Isso, que não a gente, nas férias, é para curtir as férias. Isso aí. E para a criança poder descansar, né? E eu não sei. No feriado, poder descansar. Na sexta-feira não vai tarefa, porque é para o final de semana descansar. Exatamente, a gente tem que pensar nesses detalhes, sabe? E que às vezes escapa, porque também ninguém tem obrigação de fazer magistério, ou de saber tudo. Sim. Isso a escola tem o dever. E acho que estamos cumprindo. Falta muita coisa, ainda falta, mas dentro do possível. Eu lamento ter reumatismo e os achaques de velho, porque eu ainda tenho ideias boas. Eu tenho certeza que quem tem muitas ideias boas. E é isso que eu ia chegar. A senhora está com 93 anos. 93. E a senhora fala que não gosta da velhice. Eu detesto. E que tem ideias boas. E que se o corpo permitisse... Eu vou em frente. Eu ainda tenho o que fazer. Senão Deus não me deixava também até agora, né? Dizia, vai descansar, mulher velha, decrépita, sei lá. Mas não, ele sabe que eu ainda tenho que fazer. E é por isso que, acima de tudo, eu acredito num plano divino. E eu acho que quando eu nasci, ou na barriga da minha mãe, ele já disse, você vai ser uma professora. Disse para outra, você vai ser isso, você vai ser jornalista, você vai ser... Ele já escolheu você, mas ele tem o plano. Se você quiser seguir, vai dar certo. Pode acreditar. Mas se você não quiser, ele não vai obrigar você. Vai quebrar a cabecinha. E você vai tomar, ou você aprende e se põe no plano dele, ou você se perde. Tem tanto potencial que está encostado aí. Às vezes você vê gente tão inteligente, estava quieta no canto, inútil para si e para os outros. Então, eu acho que vai muito de aceitar esse plano no qual eu acredito e sei que ele fez, para depois você pôr para todo mundo essa verdade. Porque a gente só pode divulgar o que você acha que é verdade, né? E aí, não sei quem que me disse outro dia, acho que foi um dos meus filhos. Mas você garante que é verdade, mãe? Digo, não posso garantir, eu creio. Porque as outras coisas a gente acredita, mas fé é fé.
É outra coisa, é outra área. É na área espiritual. E eu acredito que ele veio, que ele morreu por mim, que ele fez um plano para mim e que ele me ama. Então, meu marido, coitadinho, morreu sofrendo tanto. Meu filho está sofrendo em outro lugar, o outro, eu estou vendo gente querida que está padecendo. Eu acredito no plano de Deus. E sei que ele tem um objetivo para aquele plano. Que parece que não é bom. Parece. Mas ele é amor. E ele vai terminar fazendo tudo dar certo. Porque está na mão dele. Agora, se eu assumo, sou eu que sei, sou eu que mando, sou eu que... Ele vai dizer, tá bom. Isso é como a vingança. Você que toma conta disso para você se vingar, pode saber que você não vai conseguir. Essa pessoa que nos fez mal, ela vai cair em si se você orar por ela. Eu não oro pedindo bem, não, porque senão era hipocrisia. Não consigo, já tentei, não consigo. Mas eu oro dizendo, se lembra de fulano, Deus, ele que interprete. Muito bom. Ai, muito bom. Gente, quantos ensinamentos. Se eu pudesse, eu ficava mais 1 hora aqui. Sério mesmo. Se eu pudesse, olha, a gente ia. Chegou ano tempo, que vem, né? vamos ter que ter episódio 2, parte 2 dessa conversa. Quem vota na parte 2, comenta aqui embaixo, por favor, porque eu voto. Tizi, antes da gente terminar, a senhora tem algum lema de vida, algum versículo, algum valor, algo que a senhora leva para a vida? Você sabe que, como um lema assim, marcado, que eu sempre lembro, eu lembro do plano, onde ele diz, eu tenho um plano para você, literalmente, está em Jeremias. Eu tenho um plano para você, e é um plano bom. Ele faz assim até para esquecer, para a gente lembrar. É um plano bom. Siga o meu plano, porque você vai ter vida e vai ter esperança. Você quer coisa melhor? Que essa vida de hoje, se você perder a esperança. Então, eu tenho padecido agora, depois que meu marido morreu, para dormir. Eu morro de medo de ladrão. A Fernanda, coitadinha, passa lá 3 dias da semana dormindo em colchão e reveza com os outros 2 filhos também. Todas as mulheres ficam com raiva de mim. Mas é bobagem, eu digo para eles mesmo. Eu vou vencer essa também. Porque eu não queria ter medo, mas a casa é muito grande. Eu fico preocupada e ouço barulho em todo lugar, sabe? Mas eu queria vencer isso aí. Mas o meu plano é sempre esse. Plano de Deus. Plano de Deus. Quando a coisa acontecer e for muito dura de você suportar, lembre, eu não sei qual é, mas eu sei que é um plano de Deus. E plano de Deus não é mal. Vai ser para o meu bem. É assim que a gente tem que vencer. Às vezes eu vejo, a escola passa pedaços difíceis. Você vê, às vezes, estava todo mundo no recreio uma vez brincando. Tocou o sinal. As crianças entraram no tijolo, caiu lá de cima, pá, onde eles estavam. Quem fez isso? Quem fez isso? Livramento. Livramento! Você está contando com Deus que não está de brincadeira com a gente. E Ele é nosso amigo. Agora, se a gente não tiver essa predisponibilidade de dizer, tá bom, Deus, eu abro mão, faça do jeito que o Senhor quer, a gente não encontra a paz, nem o sossego, nem a alegria. Porque a felicidade é diferente de alegria. É? É. Felicidade é uma coisa que você não tem sempre, não. Mas Ele falou, alegrai-vos sempre. Alegria você é obrigada, está mandando. Agora, a felicidade, Ele sabe que só lá. Aqui a gente tem pedacinhos, sabe? Alegria. Eu sempre fico pensando como é fácil você rir, rir e chorar, são 2 coisas, porque eu sou emotiva. Então, para rir, para chorar, onde eu vou conhecer, porque eu rio e choro à toa. Mas eu acho que talvez seja doloroso para mim, mas eu acho que põe cor no mundo. Quando você não chora com nada, não ri com nada, não acha graça em nada, que cor tem nesse mundo? Que cinza! Não dá para você viver assim. Então, force a alegria,
dê um jeito de achar que você faz parte do plano dele, ele vai te proteger. Você sabe, não é uma coisa que eu divulgo sempre, eu vou correr aqui, tá? Fica tranquilo. É porque eu tive um câncer há 12 anos. E numa das idas lá, que eu estava com sonda, tudo, me puseram numa sala quase o tamanho desse pátio grande, cheio de cama, com aqueles relógios para marcar temperaturas, marcar tudo. E eu fiquei sozinha naquela cama, cercada de doentes, semi-mortos. E eu, quando olhei e pedi, Deus, eu não estou aguentando, como eu estou me sentindo só. Que coisa mais triste. E a minha filha Luciane, se eu tivesse a Luciane aqui perto. E aí, daqui a pouco, a moça disse, já vai chegar a hora, pode eu entrar na cirurgia, né? Na sala de cirurgia. Que puxou a maca assim, eu fiquei só. Chega uma enfermeirinha desse tamanho e diz, oi, o meu nome é Luciane. Que tenho de mentir para vocês. Quando eu saí de lá, eu falei para o meu filho, não acredito. Eu não senti mais medo, eu não senti mais solidão. E ela me disse, primeiro eu achei bonitinho, porque ela falou, olá. Ela não falou boa tarde. Ela falou, olá, o meu nome é Luciane. Deixa eu falar para a senhora, eu vou ficar aqui até o fim do procedimento. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Porque você mandou aquele anjo só para me dizer que podia ficar tranquila. Então, eu acho que se eu confiar nesses sinais que ele manda e na certeza que ele deu de que eu sou amada com todos os defeitos que eu tenho, porque eu sou muito impulsiva, sabe? Às vezes a pessoa me diz uma coisa sem maldade e eu, pum, derrubo a casa. Outro dia eu estava lendo a Bíblia, linda, maravilhosa, um encanto. Cheguei na escola, soltei os cachorros. Eu entendo. Sim. Que bom que você consegue. Me vejo. Então, mas é por isso, é por causa da força que ele dá pra gente, tá? E é por isso que a gente dá conta. E é por isso que você desempenha o seu trabalho assim, de uma forma brilhante, gostosa, e vai vencendo lindamente, pacificamente no seu lugar. Eu não tão pacificamente, mas também com todo o jeito que eu sei, eu penso coisa que as pessoas não conseguem pensar. É que se a gente não tivesse esse jeito assim, as outras coisas não iam Não iam para frente. Não iam. Então, tem um Exato. lado ruim, mas tem um lado mas tem bom um lado do positivo. temperamento. E precisa ter um pouco de gente assim para equilibrar. Já pensou se todo mundo fosse se calminho? todo mundo fosse bonzinho. Concordamos, Não é? acabou. Tá bom, Tia minha Zir, linda. muito obrigada. Eu tinha que agradeço. certeza que ia ser bom, mas foi muito melhor. Que gostoso Uma de ouvir, delícia. viu? Eu quero fazer um compilado, viu, Marila? Marila é minha assistente. Eu quero fazer um compilado só das risadas, por favor. Anota aí. Que vergonha. Adorei. Tia Zir, muito obrigada. Eu que Deus que abençoe a agradeço, senhora. viu, o seu convite. Parabéns pelo seu trabalho. Eu Obrigada. admiro mesmo. Além de jornalista, eu sou pedagoga formada. Ah, então é nossa. Teve uma época que eu tentei sair do jornal, sair do plano Sim, de Deus, mas aí o meu caso era o contrário. Mas assim, o meu olhar na hora de eu escolher onde minha filha estudar, não é uma coisa que eu divulgo. Não fico falando onde minha filha estuda no Instagram. Só que aí eu até pensei nisso. Falei, será que eu entro, né? Falo lá, porque eu não sou... Mas não tem como, porque eu quero dar os exemplos, né? Sim. Enfim, na hora de escolher a escola, eu tive muito cuidado. Que bom. Eu visitei, Que bom. conheci. A tia Beth agora não tá por lá, mas vamos meu voltar. Deus, que mulher maravilhosa, É assim sabe? mesmo. E eu vejo nos detalhes. Eu vejo Sim. nos detalhes. Até me emociono nessa hora de falar, assim, porque a educação dos nossos filhos, o cuidado dos nossos filhos é o bem mais precioso que a gente tem. Exatamente. Você E eu pensa bem. vejo os detalhes, eu vejo os cuidados, eu reparo nessas coisas, sabe? Eu vou reparando em tudo e eu falo assim, escolhi bem. Ah, E que bom. bom que a gente tinha essa opção de escolher. Porque tem muitas cidades, muitos lugares que não Que tem. não tem, é né? verdade. Então eu fico assim, obrigada, Deus, obrigada. E aí aqui eu agradeço, eu tô tendo essa oportunidade que eu acho que é um privilégio. Muito De obrigada. eu poder viu? falar
pessoalmente pra senhora. Você é muito doce, obrigada. muito bondosa. Tá? Obrigada, viu, Vamos querida? parar, porque aqui tem duas choronas, então? Olha, gente, esse ano terminou o nosso Pode Contar, mas, cara, foi tão bom. Foi Valeu, tão né? bom, valeu. Mas é uma conversa que você tem com as pessoas que se abrem, né? E que você pode conhecer melhor. Sim. Então, pronto, isso é É uma enriquecedor. delícia, não é? É. É um privilégio, né? É Uma um bênção de privilégio. Deus. É. E obrigada a vocês que estão aqui todos esse ano aqui comigo. Feliz ano Natal, feliz ano novo pra aí, vocês. se Deus quiser. Ano que vem, pode contar que eu tô de volta. Que bom.